Aí, agora sim. Então, o contrato de trespasse é o contrato que regulamenta a venda do estabelecimento comercial. É diferente de vender apenas um imóvel, porque no estabelecimento você vende o estoque, o fundo de comércio, né, os imóveis, a parte de máquinas, ou seja, você vende o estabelecimento em funcionamento, ou seja, a capacidade de aviltamento, a capacidade de geração de receita, de aviamento, tá, pessoal? Perdão, falei aviltamento, é aviamento. A capacidade de geração de receita, de lucro, né? Então, a venda do estabelecimento é chamado contrato de trespasse. Ele tem uma série de responsabilidades de quem compra e de quem vende, principalmente na questão da sucessão tributária, sucessão trabalhista, na matéria judicial, né? O sucessor responde pelas ações, pelas indenizações da sucedida, assim sucessivamente. E quem vende também tem a obrigação de não fazer concorrência com quem comprou. Então, um contrato bem complexo, precisa ser muito bem amarradinho. Então, ele prevê, inclusive, a alienação de estabelecimento da sociedade, né? Vender uma ou outra unidade, ou a própria venda de toda a empresa, né? No processo de recuperação judicial, que tem algumas vantagens do ponto de vista tributário. Daqui a pouquinho eu chego lá com vocês. Então, o contrato de trespasse seria a venda do estabelecimento. O contrato de arrendamento mercantil significa o quê? Arrendamento é muito parecido com locação, mas como é empresarial, tem uma série de responsabilidades de quem loca, né? De quem faz o arrendamento também. Então, o arrendamento prevê o quê? Um pagamento de um arrendamento mensal, e aí essa receita seria usada para pagamento dos credores, né? Ou seja, faz o contrato de arrendamento de uma empresa para outra, e aí com essa receita que o arrendatário vai ter, ele paga as obrigações, parte das obrigações que ele tem na recuperação judicial, ou seja, ele passa a receber uma receita, né, pelo arrendamento, ou pelo controle acionário dos trabalhistas, dos empregados, né, dos credores trabalhistas. Então, também foi visto como uma possibilidade, item 7, né, a sociedade constituída pelos empregados, ou seja, os empregados passam a gerir a sociedade. É uma possibilidade, um pouco rara, mas pode existir. O inciso 8º fala de quê? Da redução salarial, compensação de horário, redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Eu sempre falo, você está vendo que não é só a redutividade salarial prevista na Constituição Federal, pode ser mitigada num processo de recuperação judicial. Então, no processo de recuperação judicial pode sim haver a redução da jornada e a respectiva redução dos salários dos empregados, né, mediante aprovação, né, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, na recuperação judicial pode sim ter a redução salarial. Geralmente é uma péssima notícia para os empregados, né, mas é um meio também de salvar o emprego das pessoas. Nós estamos vendo agora a medida provisória, recente, editada pelo presidente da República, que também agora, durante o combate à pandemia, também vai ser possível, né, a redução da jornada e dos salários, suspensão temporária do contrato de trabalho, né? Então, a medida provisória, durante esse período de combate à pandemia, também prevê essa possibilidade. Mas não é muito comum, não. São em situações bem extremas, dá para perceber, né? Numa recuperação judicial ou num processo, num momento de combate à pandemia, como que a gente tem percebido aí. Várias empresas vão ter, né, uma redução muito grande, dependendo da atividade que ela tem, uma redução muito grande na sua atividade econômica e acaba que vai ter dificuldade para manter os empregados em emprego. Aí entra o governo com as ações de incentivo à economia, né? Tem que botar dinheiro na economia para voltar, dar crédito, voltar a dar segurança para as pessoas poderem adquirir, comprar, né? Voltar ao mercado de consumo. Temos mais quem? Redução salarial, já vimos. 9. Dação em pagamento ou novação da dívida
Novação da dívida do passivo, com ou sem constituição de garantia própria de terceiro. Modalidade da ação em pagamento, né, na qual, no caso da matéria tributária que a gente viu, né, da ação de pagamento com bens imóveis, né, uma possibilidade de pagar, né, tributos passando para a propriedade do fisco, né, da fazenda pública, um imóvel. Então, dação de pagamento é isso, possibilidade de pagar algumas dívidas utilizando bens, né, como moeda de pagamento, em vez de dinheiro. Como é o meio normal de pagamento, né, das obrigações, principalmente nós estamos falando aqui de credores, quer dizer, os credores esperam receber dinheiro, né, mas viram a dação como uma forma de pagamento aqui para baixar as obrigações. Constituição de sociedade de credores, ou seja, os credores passam também a gerir a sociedade. Gente, o cara já tem uma empresa que está muito mal. O cara que troca o crédito que ele tem, vamos botar uma duplicata, um cheque, por uma ação de uma empresa que está ruim, ele acaba, às vezes, não recebendo o crédito dele e acaba com uma figura de sócio acionista respondendo por mais dívidas da sociedade. Já vi isso acontecer muito. Aqui no estado do Espírito Santo tinha um instituto tributário, né, que o pessoal pegava empréstimo nas operações aí que tinha com o banco, não sei se era BNDES, alguma coisa assim, usando o dinheiro do ICMS, lá do Fundap, e uma das coisas que o cara tinha que dar em garantia eram as ações da empresa. Ou seja, se ele não pagasse a dívida, ele passava as ações para o controle desse estatal. Então, o cara quebrava a empresa, deixava de pagar a dívida, o cara, além de não receber o crédito dele, ainda pegava as ações e entrava como passivo na dívida de um monte de gente. Aí o banco tem dinheiro, né? O cara, além de não receber o que tinha, ainda tinha que pagar como responsável da sociedade para outro, que pegava as ações, né, as ações passavam a ser dele. Então é muito vacilo, né? Você perdeu o título de crédito, ok. Agora, entrar numa sociedade que pode ser dada a falência dela a qualquer momento, já não é tão aconselhável assim. Constituição de credores, 11º, né? Venda parcial de bens. Então, isso também é uma ferramenta bastante utilizada, né? Pega aqueles bens no quais a empresa não está utilizando tanto, um mercado que não atua tanto, faz alienação de bens móveis e imóveis e bota dinheiro em caixa para salvar a empresa. A administração compartilhada, ou seja, você passa a ter investidores, credores tomando conta da sociedade em conjunto. Emissão de valores mobiliários. Pessoal, vocês têm coragem assim, a comprar uma ação de uma empresa que está em recuperação judicial? Comprar títulos que possam ser emitidos por essa sociedade colocada no mercado financeiro? Se a empresa está em recuperação judicial, você vai comprar título dela? Então, assim, difícil de convencer alguém disso, né? Emissão de valores mobiliários pela empresa. 16. Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos os ativos do devedor. Ou seja, o devedor tem bastante, o devedor tem pessoas que devem a ele pra caramba, ou seja, ele é credor de um monte de gente. Se cria uma sociedade para buscar judicialmente esses créditos que ele possui, tendo como finalidade pagar os credores dele, né? Ou seja, ele é credor de um monte de gente, como a empresa tal está falindo, o cara já deixa de pagar a dívida dele e fica ali aguardando. Então, se ele criar uma sociedade com essa finalidade, para cobrança dos créditos dele, ele consegue botar muito dinheiro em caixa, tentando o quê? Tentando pagar os seus credores, né? Ou seja, como ele não paga um monte de gente também não paga ele, né? Então, quando fala assim, você está devendo para uma empresa falida, o cara já não paga. Ele sabe que o cara já vai perder o foco dele, né? Então, é uma possibilidade. Parágrafo 1º. Alienação de bem objeto de garantia real
ou seja, uma hipoteca, né, um bem que foi dado em hipoteca. A supressão da garantia ou a substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Então, imagine que esse devedor tenha um prédio, um imóvel, queira vender, esse imóvel foi dado em garantia, em hipoteca para uma outra operação bancária. Ele só vai poder vender se o banco concordar. E se o banco não concordar, não faz a venda. Alguém está querendo perguntar alguma coisa? Não, né? Parágrafo 2º. Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro da indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente a previsão diversa do plano de recuperação judicial. Ou seja, se mantém, via de regra, a cotação para a moeda estrangeira, né? Será conservada como parâmetro a correspondente da obrigação. Então, só se ele abrir mão que vai poder não ser indexada ao valor da moeda atual. Então, continua valendo a cotação do dia. Vamos lá. Então, esses aqui são alguns meios, pessoal. Pode ter mais meios? Pode. Não vejo muito problema nisso, não. Tem outros meios, outras vias pela qual o devedor, junto com o administrador judicial, junto com o juiz da recuperação judicial, junto com os credores, possam buscar uma outra solução. Mas, sinceramente, tem muito fora disso aqui, não. Né? Então, os caras foram bastante abrangentes em colocar aí, né, diversas possibilidades, né, para poder se conseguir recuperar judicialmente a empresa. Eu achei que fora disso aqui não dá muita coisa, não. 16 possibilidades, né? Dessas 16, de certa forma, já tem muito, tem umas 10 aí, já dava bem para solucionar o problema da empresa. Muitas das vezes o cara mais precisa é uma dilação de prazo, né? Uma moratóriazinha, uma carênciazinha, e redução, condições especiais implica o quê? Na redução da taxa de juros. Então, chama remissão, né? Remissão da dívida, ou seja, redução do valor da dívida, uma condição especial para pagamento. Você vê que não tem jeito, cara. O credor, na recuperação judicial, busca receber o crédito dele, mas vai perder alguma coisa. Ninguém sai ganhando com a recuperação judicial. Assim, o credor não sai ganhando com a recuperação judicial. Ele sai ganhando quando ele consegue receber. Então, assim, dificilmente o crédito dele vai ser mantido ou ele vai receber nas mesmas condições originais com as quais ele pactuou. Geralmente tem que abrir mão de algum crédito para poder, de algum valor para poder satisfazer, né, o seu crédito. Pessoal, então nós falamos na aula passada da recuperação judicial, do processamento da recuperação judicial, do plano de recuperação judicial, que é o artigo 53, né, que tem que estar previsto quais são esses meios de recuperação, aí põe isso no plano e trabalhamos um fluxo direitinho de como entender o passo a passo da recuperação judicial. Importante, tá? Quem não assistiu a aula passada, tenta dar uma olhadinha. Eu vou... Ih, rapaz, acho que eu tenho que salvar lá ainda. Tenho que mandar para vocês. Pegar esse passo a passo, porque é importante para entender a recuperação judicial aquele fluxograma, aquele gráficozinho que a gente colocou lá, senão não consegue pegar legal, não. Deixa eu passar para vocês agora, voltando um pouquinho o início da lei, aí vocês acompanham junto comigo aí o papel do administrador judicial. Aí volta comigo aí, a partir do artigo 21, a gente vai dar uma passadinha na recuperação, no papel do administrador judicial na recuperação judicial e na falência. Vou tomar água enquanto vocês vão lá no artigo 21. Então, o administrador judicial é nomeado pelo juiz, é uma escolha do juiz. Tá? Essa escolha não é submetida a conselho de credores, a comitê de credores, a Assembleia Geral, não. É indicado pelo juiz. Então. O juiz define os honorários, né, quanto que vai ganhar o administrador judicial.
E também é o juiz que decide pelo afastamento do administrador judicial quando for o caso. Quem é que pode ser administrador judicial? Pessoa, né, na faculdade das suas capacidades mentais, o capaz, o agente capaz, idôneo. Idoneidade, então, é o requisito básico. Dentre várias escolhas, caso o juiz tenha vários currículos lá para escolher quem é o administrador, quem ele vai nomear administrador judicial, ele tem que dar preferência, né? Artigo 21, o administrador judicial será profissional idôneo. Preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa ou contador. Pode ser também pessoa jurídica especializada. Então, qualquer pessoa, qualquer profissional, não precisa ser formação em direito para ser administrador judicial, por exemplo. Ele não citou aqui, mas pode ser o quê? Um pedagogo, né? Aqui está falando que é advogado, economista. Pode ser um engenheiro, pode ser um engenheiro. Não está aqui, mas pode ser um engenheiro. Só que se o juiz tiver que escolher entre um engenheiro e um advogado, ele vai dar preferência para o advogado, né? Entre um engenheiro e um contador, ele vai dar preferência para o contador. Mas se só tiver um engenheiro, não há problema nenhum nomear um engenheiro como administrador judicial. E no caso de pessoa jurídica, né, nós sabemos que pessoa jurídica é uma ficção jurídica, ela não existe no mundo físico, ela sempre vai se fazer representada por uma pessoa natural. E aí, a pessoa jurídica que deixa o currículo, até recentemente a gente está conversando na faculdade, eu e mais outros 2 professores, um contador e um administrador de empresa, a gente está pensando em abrir uma consultoria empresarial especializada em recuperação judicial e extrajudicial. E aí a gente abrindo, a gente faria uma visita em todos os juízes competentes, né, nas comarcas aí do Espírito Santo, para responsável por administração judicial, para deixar o currículo. E assim que fosse nomeado, tinha que dizer qual das pessoas físicas, né? Vamos botar assim, igual no nosso caso são 3, né? Qual dos 3 que vai responder por aquele processo, né, de administração judicial? É o parágrafo 1 do artigo 21. Se o administrador judicial for nomeado por pessoa jurídica, declarar-se-á no termo que trata o artigo 33, ou seja, no termo de aceitar o encargo de ser o administrador judicial, a pessoa que vai assinar o termo de compromisso, o nome do profissional responsável pela condução do processo de falência ou recuperação judicial não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Ou seja, se ele nomear a pessoa jurídica, a pessoa física que responsável, que vai assinar o termo de compromisso, fica no processo até o final. Esse termo de compromisso é aquele que, quando o juiz nomeia, decide, né, autoriza o processamento da recuperação judicial, visto que cumpriu os elementos requisitos da lei, assim que o juiz defere o processamento da recuperação judicial, ele nomeia o administrador judicial, de acordo com os currículos que ele tem lá. E aí, ele nomeando o administrador judicial tem um prazo de 40. O administrador judicial e os membros do comitê de credores, logo que nomeados, serão intimados pessoalmente para, em 48 horas, assinar na sede do juízo. Assinar na sede do juízo o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, né, e assumir todas as responsabilidades inerentes. Então, se ele não assinar o termo de compromisso nessas 48 horas, o juiz pode nomear outra pessoa para assumir o cargo de administrador judicial. Pois bem, o administrador judicial, ele tem papéis distintos na recuperação judicial e na falência, artigo 22. Olha como é que o artigo 22 é separado. O inciso 1 diz o papel do administrador judicial na falência e na recuperação judicial, ou seja, ele tem esse papel em ambos os processos, ok? Tanto na falência quanto na recuperação judicial. O inciso 2 já diz o papel dele na recuperação judicial, especificamente. E o papel 3, o inciso 3 diz qual é o papel dele que ele vai desempenhar, quais são as atribuições dele na falência apenas. Tá, João? Então vamos pegar as três situações e vamos dar uma repassada por elas,
quais são as obrigações do administrador judicial, competências que ele tem que exercer no processo de falência e de recuperação judicial. Travou o vídeo aí. Para mim só ou para mais alguém travou também? Travou também. E aí, pessoal, estou de volta. Caiu meu link? Vocês estão ainda? Voltou, Carlão, voltou. Opa, meu link deu uma queda aqui, rapaz. Estou de volta. Tá acontecendo. Também tá. Oi? Tamo aí, pé. Vamos lá. Tamo junto, né? Tamo junto. Graças a Deus. Tomei um susto danado. Subiu o link. Tem um rostinho aqui. Quem é esse rostinho de óculos aí que tá aparecendo? É Lourenço, rapaz. É eu. Só apareceu a quina do óculos aí, Lourenço. Tava me ajeitando aqui, que eu tô te ouvindo direitinho, pode tranquilo. Tranquilo? Então vamos seguir o bonde aqui. Desculpe aí, tá, pessoal? Caiu o link aí, mas estou de volta aqui rapidinho. Vamos lá. Papel do administrador judicial, artigo 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do comitê, o comitê também toma conta dele, além de outros deveres e obrigações que a lei impõe. 1. Na recuperação judicial e na falência, ou seja, em ambos os procedimentos, compete a ele isso aqui. Enviar correspondências, né, aos credores, ou seja, aqueles editais, mandar correspondência, pegar quais são o valor do crédito para poder compor, né, a relação dos credores e colocar em ordem de preferência, comunicando a data, né, da recuperação judicial, da falência, ou seja, a comunicação para os credores é feita pelo administrador judicial, tanto na falência como na recuperação judicial. Fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados. C. Dar extrato dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de seguir os fundamentos das habilitações e impugnações dos créditos. D. Exigir dos credores do devedor, seus administradores, quaisquer informações. E. Elaborar a relação de credores que trata o parágrafo 2º do artigo 7 da lei, quer dizer, tem que elaborar em 15 dias, né? Tem que publicar isso aí, a relação dos credores, consolidar o quadro geral de credores no termo do artigo 18 dessa lei. Depois que ele faz publicar a relação dos credores, os credores têm 30 dias para fazer qualquer impugnação à relação de credores, para, por fim, compor o quadro geral, né? O quadro geral dos credores da companhia, tendo os créditos definidos. Tipo assim, credor com garantia real, credor tributário, créditos trabalhistas, créditos quirografários, créditos especiais. Ele tem que compor um quadro dos credores da companhia, né, para saber como que vai ser, que esses credores vão estar recebendo de acordo com o plano de recuperação. Então, esse é o papel do... Vamos lá, consolidar o quadro geral. G. Requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral, quando entender necessária. H. Contratar, mediante autorização judicial, profissionais de empresas especializadas para auxiliá-lo. Isso é muito comum, né? O administrador judicial sozinho não consegue, então, às vezes, ele precisa da manutenção de empregados, de repente, contador, gerente financeiro, às vezes, na falência, estou dizendo, na recuperação judicial, a empresa vai estar em atividade, então, ok. Só que, às vezes, ele precisa, na falência,
avaliar bens para venda, né, bens móveis e imóveis, né, então ele vai precisar de contratar profissionais, advogados, para defender a massa falida ou o interesse daquela empresa de recuperação judicial. Ele precisa de auxiliares para ajudá-lo no desempenho da sua atribuição. Então, também está previsto, o juiz autorizar a contratação, e esse credor passa a ser um credor extra-concursal. Essa é a pessoa que vai trabalhar na recuperação judicial, né? E manifestar-se nos casos previstos em lei. Sempre que o juiz definiu o que a lei definiu, ele tem que se manifestar perante no prazo exigido, no prazo definido por lei. 2, na recuperação judicial. Agora é mais comum para a gente aqui, que a gente está falando, né? Qual o papel? Poxa, o administrador judicial foi nomeado para desempenhar o trabalho na recuperação judicial. Qual o papel dele? Deixa eu tentar ligar esse bicho aqui. Senão vai cair meu celular também. Qual o papel do administrador judicial? Fiscalizar as atividades do devedor no cumprimento do plano de recuperação judicial. Ok, está aprovado o plano. Então, durante 2 anos, esse plano vai ficar sendo monitorado judicialmente, o cumprimento mensal dele, e aí ele faz a fiscalização no devedor, se o devedor está cumprindo direitinho o que foi estabelecido no plano de recuperação judicial. Pessoal, até temos, nesse momento de crise, vamos chamar assim, né, um momento de crise, não deixa de ser, os juízes em recuperação judicial têm surgido aí, né, pipocado aí no Brasil, diversas decisões de processo de administração de recuperação judicial que estão permitindo o devedor apresentar um novo plano de recuperação face à crise da combate à pandemia aí do Covid. Então, assim, diferentemente até do que estava previsto em lei, né, que o devedor durante aí 2 anos aprovou o plano, durante 2 anos ele se descumprir é deferida a falência, o juiz tem tido a sensibilidade de, sabendo que o devedor vai ter dificuldade de cumprir algumas coisas, né? Imagina, o devedor tinha uma obrigação de vender alguma coisa. Cara, como é que consegue vender algo nesse momento para alguém? Então, o juiz tem tido a sensibilidade de deixar o devedor alterar o plano de recuperação e trazer um plano de recuperação no qual ele possa cumprir. Olha só, que abertura maravilhosa que tem tido aí recentemente, né? Tem mais, dentro de uma semana, mais ou menos, tem saído várias decisões nesse sentido, onde o juiz tem permitido para o devedor alterar o plano de recuperação judicial como meio de o cara não cumprir, não rolar em falência, né? Uma possibilidade maravilhosa. Então, nós temos aqui então, fiscalizar as atividades do devedor na recuperação judicial. B, requerer a falência no caso de descumprimento da obrigação assumida no plano de recuperação, ou seja, o devedor não está assumindo, o administrador judicial requer convolução em falência. C, apresentar ao juízo, para juntar aos autos, o relatório mensal das atividades do devedor. Ou seja, ele é um trabalho mensal, cara. Durante 2 anos vai ficar acompanhando a empresa em recuperação judicial. D, apresentar um relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso 3, caput do artigo 63, né? Ou seja, acompanhar o devedor. 3, aí ele trabalha mais, tá, gente? Vocês vão ver que na falência o honorário tem que ser maior, né? A recuperação judicial é ajudar na composição do quadro, apresentar informações, montar o quadro geral, auxiliar ali o devedor na elaboração do plano de recuperação judicial. Mas na falência, o que acontece, pessoal? Vou só antecipar um pouquinho. Juju tá impossível, mandando um monte de mensagem agora. Por isso que tá toda hora falando. Mas, Juju, calma, Juju. 3, na recuperação, na falência, né? Aí na falência é coisa pra caramba. Inciso 3. Avisar ao órgão oficial o lugar, a hora em que diariamente os credores terão à sua disposição livros e documentos do falido. Examinar a escrituração do devedor.
Gente, como é que o cara faz isso se não tiver um pouquinho de conhecimento contábil, administração de empresas, né? Examinar a escrituração do devedor. Ver se o cara contabilizou tudo direitinho, se cometeu algum crime falimentar. Relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida. Olha aí. Na falência, na recuperação judicial, o devedor pode continuar à frente da empresa, né? O juiz só vai afastá-lo caso seja pedido ou constatado que realmente ele está atrapalhando a empresa. Mas na recuperação judicial, o afastamento do administrador não é compulsório, não é obrigatório de jeito nenhum. É uma medida extraordinária, vamos chamar assim. Na falência, a empresa perde a personalidade jurídica, né? Ela deixa de existir, vai existir ali uma massa falida. E na falência, o afastamento do empresário, do administrador, é compulsório. Ele sai fora. Então, ali, o administrador judicial é que vai assumir o papel dele, vai representar a massa falida. Então, o administrador judicial, no processo de falência, trabalha pra caramba. Porque aí todas as ações que envolvem aquele devedor, o administrador judicial tem que atuar. Tem que conhecer, nomear advogados, atuar no interesse da massa falida, né? Então, na falência, como afasta o devedor, automaticamente, o empresário, né, da administração da empresa, na falência ele é afastado e aí sim assume o papel o administrador judicial. Aí ele trabalha mais, ó. Conforme a gente viu, né, relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida. Então, já tem um pouco mais de papel, de trabalho. De receber e abrir correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele, que não for assunto de interesse da massa. Olha que interessante, gente. Isso aqui, se não fosse o processo de falência, faz um paralelo aí com a Constituição Federal. Diz aí para mim, só para não ficar só eu falando, o que é isso aqui, pessoal. Abrir a correspondência do devedor. Oi? Tem alguém me ouvindo? Oi, pessoal. Estão ativos aí? Diga aí para nós, Gustavo, o que fere aí se não tivesse essa previsão aqui na lei de falência? Fale para nós, Cristiano. Eu não estou achando a versão. Tem que pegar lá no Poço Ipiranga. Cristiano vai falar aí. Peraí. Nem Cristiano tá querendo falar hoje, rapaz. O negócio tá feio mesmo pro meu lado. Vou ter que eu mesmo falar. Eu tenho que perguntar e eu mesmo responder. Vou ter que fazer igual o Faustão, cara. Então, pessoal, isso aí feriria o direito de sigilo de correspondência, né, cara? Que hoje é mais fácil, você consegue quebrar o sigilo telefônico, você consegue quebrar o sigilo bancário. O sigilo de correspondência quase não consegue quebrar. Mas, ó, na lei de como há o afastamento do devedor, né, cabe aí agora o administrador judicial abrir as correspondências do devedor. E o que não for de interesse da massa falida, ele manda para o empresário, né, para o falido. Então, ele quebraria o sigilo de correspondência. Né? Eu vou dar um mudo aqui geral. Show de bola. Letra E. Apresentar no prazo de 40 dias contados da assinatura do termo de compromisso, prorrogável igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à falência, a situação de falência, o qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos. Olha a responsabilidade aqui. Então, o administrador judicial tem que fazer um relatório apontando os motivos e causas com as quais a empresa levou a empresa à dificuldade, né, financeira, econômica, de gestão que levou à falência. Se nesse período, se nesse relatório for apontado alguma crime falimentar, alguma ação do empresário de tirar dinheiro da empresa, o que levou a empresa à falência,
Isso aí pode ter repercussão penal para o administrador e o empresário, né, à frente do negócio dele. Afinal de contas, causou prejuízo para vários credores, né? Letra F. Arrecadar os bens, os documentos do devedor, elaborar no auto de arrecadação, nos termos do artigo 108 e 110 da lei. Ou seja, todos os bens vão ser arrecadados, vai ser buscado a destinação definitiva, às vezes é leilão, às vezes é compra, né, venda direta a quem interessar, para poder arrecadar o dinheiro, para aí sim poder pagar os credores na ordem de preferência, tá joia? Então aí tem que todos os bens dos credores têm que ser arrecadados do devedor. G, avaliar os bens arrecadados, ou seja, aqui que geralmente ele precisa da ajuda de auxiliares, né, de pessoas para ajudá-lo a fazer, porque realmente o cara não é obrigado a saber de tudo, saber valor de bens móveis, máquinas, né, é um negócio meio difícil. Ele pode contar com ajuda, deve pedir ao juiz, nesse caso, ajuda para que seja liberado, né, ou ajuda de profissionais para fazer a avaliação. H, contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização do juízo, né, para avaliação dos bens, caso entenda que não tenha condições técnicas de realizar a tarefa. E praticar os atos necessários à realização do ativo. Aqui, no caso, realização do ativo, pessoal, é vender os bens mesmo, vender os ativos para poder arrecadar dinheiro. E para o pagamento dos credores. J, requerer ao juiz a venda antecipada dos bens perecíveis, né, bem que pode estragar rápido, né, tem que ser vendido bem rapidamente. Deterioráveis ou sujeito a considerável desvalorização nos termos de conservação arriscada ou dispendiosa, né, que às vezes você tem um bem que você tem que pagar um frigorífico para poder mantê-lo, né, para não estragar. Então, ele pede ao juiz autorização para vender rápido esses bens. E praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar respectiva quitação. Ou seja, o administrador judicial tem que continuar cobrando as dívidas do devedor, do falido, de forma o quê? Para tentar receber o máximo possível, atender o máximo possível de credores. Então, né, a empresa faliu, não precisa mais pagar nada disso. O administrador judicial vai continuar representando aquela massa falida, ou seja, buscando receber todos os bens daquele falido, né? M, remir, né, perdoar, será, em benefício da massa falida mediante autorização judicial, bens apenhados, penhoráveis ou legalmente retidos. Remir é tirar a qualquer ônus existente sobre esse bem, né, hipoteca, penhora, alienação judicial, ou seja, remir significa isso, atuar para tirar essa garantia real para ele poder vender. N, aí dá trabalho, representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados pelo comitê de credores, ou seja, o honorário do advogado não é autorizado não é pelo juiz, é pelo comitê de credores. Olha que interessante isso que a lei trouxe para casquinha de banana, né? Estabelecer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento da lei, proteção da massa e eficiência da administração. P, apresentar ao juiz para juntada aos autos até o 10º dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração que especifique clareza a receita e a despesa. Q, apresentar ao seu substituto, caso ele seja, né, exonerado pelo juízo, todos os bens e documentos da massa em seu poder sob pena de responsabilidade. R, apresentar as contas ao final do processo quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. Tá joia? Pessoal, artigo aqui 24, que fala do honorário, do dinheiro. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento à remuneração do administrador judicial, observado capacidade de pagamento do devedor, tamanho, né? O grau de complexidade dos trabalhos, os valores praticados no mercado para o desempenho das atividades semelhantes. Parágrafo 1º, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido pelos credores
submetidos à recuperação judicial, o valor da venda dos bens na falência, ou seja, mas mesmo esses 5% aí, dependendo do tamanho da empresa, é dinheiro que eu nunca vi na minha vida. Parágrafo 2º, será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendido o previsto no artigo 154 e 155 dessa lei, ou seja, a prestação de contas finais do processo de falência ou recuperação judicial. Tem um relatório final, 40% fica retido para receber ao final. Parágrafo 3º, se o administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho que ele realizou, né? Salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia. Desídia é a famosa preguiça, né? Relaxo, culpa, dolo, descumprimento de suas obrigações fixadas na lei, ou seja, abandonar, né, o processo da empresa. Também não terá direito à remuneração ao administrador judicial que não tiver suas contas, que tiver suas contas desaprovadas, ou seja, se aqueles 40% final, se as contas dele não forem aprovadas, se não bater direitinho tudo que ele recebeu e tudo que ele pagou, ele acaba perdendo o direito a essa remuneração. Parágrafo 5º, a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2%, no caso de microempresa, empresa de pequeno porte, né, pessoal, porque realmente não há um volume também tão grande. Vocês viram que no artigo 50 não cabe na pequena empresa, que é a pequena empresa ou microempresa, é artigo 70, 71, 72, é só isso, não cabe no processo de recuperação judicial, pagamento, não cabe nem administrador judicial, na verdade, né? Isso aqui é mais para falência da pequena empresa. Aí fala do comitê de credores, tem que ter um representante de cada classe, né? Trabalhista, garantia real, quirografário, e por aí vai embora. Então, pessoal, com esse montante que a gente viu na aula passada e hoje, a gente já acumula assim, um volume de conhecimento que nos permite responder aqueles questionários. Vamos tentar a gente responder junto isso aí? Deixa eu tentar abrir aqui. Eu acho que deve ter no computador aqui. Só me dê um minutinho. Eu abri aqui. Eu acho que de qualquer forma eu consigo abrir no meu celular. Eu mandei para a sala. Cadê quem é aqui? Os colegas aqui. Analice, Camila, Cristiano, Douglas, Edna, Gustavo, Bonfante, Jamile, Caroline, Larissa, Lourenço, Maiara, Nayara, Pobel, Sandra, Yasmin, Tonita. Mas aqui é no 10º período, né? Quase. Vou ver o pessoal do 5º aqui, ó. Vamos lá. É tanto material, meus amigos, que até eu de vez em quando fico perdido. Aula de material, ok. Professor, é o 10º e o 6º junto, tá? 10º e 6º. Não, é porque eu quase não tenho visto o pessoal do 6º aqui, né? Tá um pouquinho mais do 10º. Sim. Pessoal, vamos abrir aquele exercício que fala assim, exercício de direito falimentar. Primeira questão, prova do CESP 2013, juiz federal. Vamos nesse aqui, começar por esse aqui? A gente fazendo comentário. Desconectar na energia aqui. Se o bicho pegar, eu conecto novamente. Vamos lá, primeira questão. A Lei 11.101, que regula a recuperação judicial, extrajudicial, falência do empresário da sociedade empresária, se aplicaria. Vamos lá. Aí ele deve estar querendo a resposta correta, né? A uma empresa pública como a ECT, Empresa de Correio e Telégrafo? Não, né? Porque a empresa pública está fora. B. A um indivíduo qualquer, conforme o Código Civil, que se enquadre no conceito de empresário, e aí se aplica a quem se encaixa naquele conceito de empresário? Vocês lembram, pessoal? Lá no Código Civil, salvo engano, artigo 966, quais são os critérios aí, que agora é direito de empresa, né? Qual é a teoria da empresa? O que o camarada precisa ter para ser considerado empresário?
os requisitos para ser considerado empresário? Vamos lá, hein? Me ajuda a lembrar, hein? Profissionalismo, habitualidade, ou seja, fazer daquilo a sua profissão, ou da atividade que ele exerce a sua profissão. Finalidade lucrativa, organização empresarial, explorar a produção, circulação ou prestação de serviços. Preenchido esses requisitos, ou seja, profissionalismo, habitualidade, ter finalidade lucrativa, uma organização, né, que você entra na empresa, você vê os setores ou uma organização, né, de forma que você consiga visualizar, e explorar atividades, né, de produção, ou seja, indústria, circulação de bens, comércio ou prestação de serviços. Dessa forma, se caracteriza como empresário. Ou seja, um indivíduo que possa ser caracterizado empresário, devidamente registrado na junta comercial, é aplicável a ele a lei de falência e recuperação? Sim. Então, a resposta é a letra B. Instituição financeira como o Banco do Brasil não pode em duas hipóteses. Uma que não pode por ser instituição financeira, B porque não pode, que é empresa mista, Banco do Brasil, ela tem dinheiro público e privado. Então, o Banco do Brasil não poderia, nem empresa bancária financeira poderia também. Uma entidade de previdência complementar também está fora, né? A atividade de empresa complementar, seguro, plano de saúde, isso aí está tudo fora da lei de recuperação judicial cooperativa, né? Empresário e sociedade empresária, aí fica mais facinho da gente gravar. Então, a primeira questão, o empresário, né? Ele aplica-se a lei 11.101. Prova de juiz, né? Essa aqui foi molezinha. Segunda questão. Aí aqui a prova titular de cartório de notas. Aí, cartório que é o sonho de consumo de muita gente, né? Até dos juízes. Lei 11.101 é correto que se afirma em. Vamos lá. Letra A. Permite-se que o devedor requeira apenas uma única vez a recuperação judicial? Certo ou errado? Errado. Sim, Ou prazo. seja, Errado. O prazo. ou seja, ele só não pode pedir com menos de novo, em menos de 5 anos. 5 anos. 5 anos. passados 5 anos, ele pode novamente requerer. Joia? B. A recuperação judicial, meu Deus, o WhatsApp não para. A recuperação judicial, os salários dos empregados não poderão ser reduzidos, ainda que fixado em convenção coletiva e tal. E aí, não pode reduzir salário? Pode sim. Vimos, né? O artigo 50 está lá, redução de salário conforme convenção coletiva. Hoje pode até uma MP 956, né? Aberto para mais coisa. C. Constitui documento que deverá instruir a petição inicial da recuperação judicial a relação de bens particulares dos sócios, controladores e do administrador do devedor. Para pedir a recuperação judicial tem esse requisito? Precisa constar a relação de documentos dos sócios? Sim, senhor. Perfeito, Cristiano. Então, realmente, é um dos requisitos para se apresentar junto do pedido de recuperação judicial. 51, né? Artigo 51, por aí tem isso aí. O 48 é os documentos que... Não, é 51 precisam. mesmo. É 51? Isso, Olha, 51. então, mandei bem e estava achando que estava chutando para fora. 2. É o 50 não, Carol? Não, 50 Não. são os meios de recuperação. 50 são os meios de recuperação. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com a exposição das causas concretas, patrimonial do devedor e das razões da crise econômica financeira. E, inciso 2, as demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais, o levantamento especialmente para instruir o pedido. Uhum. Segue o baile. Valeu, Carol. Obrigadão. D. Plano de recuperação deverá ser apresentado em juízo no prazo improrrogável de 30. E está errado, né, pessoal? 60 dias, né? Ele é o prazo, assim que o juiz defere o processamento da recuperação judicial, o devedor tem um prazo improrrogável de 60 dias
Lembrando sempre que os dias da lei que é 11.101 são dias corridos, não são dias úteis, não, dias corridos. Então, segunda questão, letra C. Terceira questão. Carlão, você lembra qual artigo que tá essa? Essa daqui é do plano de recuperação judicial. Vê ali a partir de 60. Deixa eu ver. Onde Não, o devedor precisa... Toca o barco, depois eu acho aqui. Porque aí ele precisa... Não, é esse artigo... Ih, Carol, peraí, travou minha lei 11.101. Vamos lá, da recuperação judicial. Segmento do plano de recuperação judicial, tá vendo, Carol? Artigo 53. Aí você traz ali a relação, né? Achei. É o CAPT. É o caput 53. Achei. Valeu, obrigada. Deixa eu virar aqui que meu celularzinho tá com a baixa capacidade de memória. Acho que vou ter que apagar um monte de vídeo, foto velha que tem aqui. Os amigos ficam mandando um monte de porcaria sem parar, aí lota a capacidade do bicho. Vamos lá. Telefone, Carlão. Tem isso também, né? Mas nessa crise aí... já tá com a telinha rachada, Gustavo, mas não tem jeito não. A crise me pegou, tem que segurar um pouquinho. A terceira questão, também titular de notas, né? Analise as afirmativas abaixo e assinale a respectiva alternativa correta de acordo com a Lei 11.101. Vamos lá. 1. A sociedade empresária está sujeita à falência? Tá. Certo. 2. A sociedade simples, ou seja, aquela que não é empresária, não se sujeita à falência. Também está certo. Só empresário e sociedade empresária. Simples está fora. 3. O empresário individual se sujeita à falência? Tranquilo, sem problema. 4. A sociedade em conta de participação não se sujeita à falência. Por quê? A sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica. Ela não existe fora do sócio ostensivo. Ela gira com o nome do sócio ostensivo. Se o sócio ostensivo for para a recuperação judicial, ela vai junto. A sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica. Então, ela não pode pedir recuperação judicial. Tá, joia? Então, o sócio ostensivo, porque você pode comprar, por exemplo, um lote, um imóvel, e nesse imóvel está lá o nome de uma empresa, né, uma loteadora, incorporadora aí. Pode ser que ela seja ali um SCP, você não sabe, ela não tem personalidade jurídica. Você está negociando com o sócio ostensivo. Logo, como a sociedade de conta de participação não tem personalidade jurídica, ela não sofre processo de falência, tá joia? Quem sofre é o sócio ostensivo. Então, podemos afirmar que todas essas assertivas 1, 2, 3 e 4 estão corretas, tá joia? Letra C. Podemos afirmar com segurança. Nossa, agora vem uma questão grande nessa mesma linha, né? Nessa mesma linha, a gente tem que saber o que está correto. Deixa eu ver essa questão. Essa questão é de 2010. Então, essa questão, pessoal, tem chance boa dela estar defasada. Mas eu dou a resposta e dou para vocês a solução também, tá bom? Vamos lá. Segundo a Lei 11.101, que trata da falência da recuperação judicial, assinale a afirmativa correta. Primeira, as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial, e cujo plano não poderá prever parcelamento superior a 36 meses, 36 parcelas, mensais iguais sucessivas, corrigidas monetariamente, acrescidas à taxa de juros Selic. Aí nós temos que olhar se isso aqui está batendo lá na Lei 11.101.
Quem pode dar uma olhada para nós lá, por volta do artigo 70, 71, na recuperação judicial, se o que foi afirmado aqui está batendo na Antiga na é 12%, Carlão. Selic atualizada. Selic já está atualizado, então, lá no artigo, nós já confirmaram lá, né? É isso mesmo, né? Tá. Isso. Foi atualizado Então, em 2014. Isso aí. O meu medo era que estivesse a taxa de juros de 12% ao ano, quer dizer, agora para a Selic. Foi até bom, né? Porque a Selic está dando o quê? 4%. Acho que caiu até, não está dando nem 4% ao ano, né? Ela está com uma taxa bem menor. Tá, 3,75. Olha eu caindo de novo. Tô aí, vocês estão me ouvindo, pessoal? Agora você voltou. Meu Deus, minha internet hoje resolveu, hein? A última coisa que eu ouvi foi o Lourenço falando que a taxa Selic está 3,75. Isso aí, 375? Eu saí do ar. Obrigado aí. Tá menos de 4% mesmo. Então tá melhor que 12%, né, pô? Então foi uma mudança na lei bem favorável, amiga empresa, né? Ou seja, você sair de uma taxa de juros normal e pagar a taxa de juros Selic, 3,75 ao ano, né, Lourenço? Não tá ruim negócio, não. Tá bom negócio, né? Dá até para Pode botar dinheiro na conta. Dá até para pegar, dá até para pedir a recuperação judicial aqui, pô, pagar 375 ao ano, carência de 6 meses para pagar a primeira, tá bom, né? Então, a primeira questão lá que a gente trabalhou, tá certo, então, afirmativa 1, né? Tá ok, então vamos tocar a bola. 2, o juiz fixará. Nossa, está acontecendo tudo. Eu falei aqui, o Google abriu. Olha aí, ó. Eu falei aqui, o Google abriu, cara. Meu Deus do céu. Saída. Carlão, aproveitando enquanto você fecha o seu Google aí, você mandou esse exercício aonde? No portal? Não, mandei junto aí com os slides. O Saulo mandou para vocês. Dá uma olhada na segunda-feira passada. Mandou hoje, então? Não, na passada, segunda passada. Dá uma olhada no... Lourenço, eu mandei de novo aí. Olha aí, Lourenço. Encaminhei agora de novo. Não, daqui porque eu olho, eu cobrei esse negócio da semana todinha. Não mandei na aula passada. Quando eu mandei, já estava lá. Vamos lá, Lourenço. O juiz fixará o valor, a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observada a capacidade do pagamento do devedor, tá certo. O grau de complexidade do trabalho, tá certo. Os valores praticados pelo mercado para o desempenho das atividades semelhantes, tá certo também. Deste valor será reservado 60% do montante devido ao administrador judicial para o pagamento após a aprovação das suas contas. É 60% que fica para o final? 40% que fica para o final. Tá vendo, pessoal, como é que é concurso que a gente vai fazer aí? O concurso de cartório. É no detalhe, cara, da lei. É tudo texto de lei, mas é no detalhe da lei. Qualquer detalhezinho, casca de banana. Então, não é 60% que fica, é 40% para o final. Então, o 2 está errado. 3. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens e direitos do ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no seu plano de recuperação judicial. Ou seja, após o processamento, né, a distribuição do pedido, não é nem processamento, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não pode alienar ou onerar seus bens, ou seja, não pode vender e nem onerar, ou seja, botar alguma hipoteca, algum penhor sobre os bens ali. Tá certo? A segunda ou não? A terceira, né? A terceira, tá certo ou não? Tá certo. Vamos lá na lei? Você já pegou na lei? Deixando onde é que tá? Chutando, tô chutando.
Não, tá certo. A questão realmente, você tem razão, ela tá certa. Só precisamos buscar no texto da lei. Artigo 66, vê se bate aí para nós. Artigo 66. É o 66, professor. Isso, certinho, bate esse texto de lei, isso aí, né? Uhum. Então, após a distribuição do pedido da recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial. ok, não pode vender, exceto se já tiver aprovado no plano de recuperação judicial. Então, ok. 1 está certo, 3 está certo, 2 está errado, vamos ver agora o 4. A idade é uma coisa, pessoal, vocês vão chegar lá, vocês vão ver. Você está de óculos, você não está enxergando desgrama nenhuma. Aí você tira o óculos e enxerga alguma coisa. Aí quando você olha para a tela, você já não enxerga nada. Aí tem que ver o... Que dificuldade, né? Professor, pula essa parte. Vamos lá. São exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, inclusive as custas decorrentes do litígio do devedor. Então vamos lá, pessoal. Não paga custas, né? Não é isso não. É que não pode cobrar. Você gasta, mas não pode cobrar do devedor. Você imagina assim, pô, você é credor de uma empresa, Cristiano, lá em Vitória. A empresa pediu, o juiz deferiu a recuperação judicial, processamento da recuperação judicial ainda, né? Ou seja, você não vai ter gasto para ficar indo em Vitória, acompanhar, participando, alguém para defender seus interesses lá no comitê de credores, etc. E mais custas que você teve que pagar em execuções contra esse devedor, etc. Ou seja, esses gastos que o credor tem na recuperação judicial, ele não pode repassar para o devedor. São deles. Vamos lá, você consegue abrir para nós, Carolzinho, o artigo 5º aí, já que você já matou? Artigo 5º, inciso 2. As despesas que os credores não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência. 1. As obrigações a título gratuito. 2. As despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Beleza? Então, aquelas despesas, aquelas bonificações, cortesias que o cara dá para o devedor, depois na recuperação judicial ele não pode cobrar, né? É muito comum isso aí, quem trabalha com vendas, né? Lourenço pode também nos ajudar bastante nisso. Às vezes, para você fechar um cliente, você dá bonificações, né? Dá coisas garantidas, a título gratuito para ele. Só que, às vezes, é igual as companhias telefônicas, né? Eu te dou um celular novo, mas tem que ficar 2 anos num plano de R$200 por mês. Ou seja, você está pagando o celular a prazo. Só que se você cancelar o contrato antes, ele te cobra o celular todo. Então, assim, é um negócio meio... É gratuito, mas não é gratuito. Esse negócio de dar, rapaz, tá fora. Ninguém dá nada para ninguém, não. Não tem almoço grátis. A lei, a verdade é essa. Tudo é cobrado. Então, a 4 está errada, né? A 4, afirmativa 4 aí, não pode cobrar, né? Não pode exigir do devedor essas despesas. Então, o correto é apenas a 1 e a 3. E a 3. Isso, ficou então letra D, né? Sim. D de idade. Vamos lá. 5ª questão. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Tá meio falhando aqui para mim. 5ª questão. Exame de ordem a respeito do administrador judicial no âmbito da recuperação judicial, ou seja, limitou aquele inciso 2. É correto afirmar que A. Não pode ser destituído pelo juízo na hipótese de, após intimado, não apresentar no prazo de 5 dias as contas. E aí, se o juiz intimar para apresentar as contas e ele não apresentar, o juiz não pode
dispensá-lo, não? Destituir ele, não? Com certeza que sim, né? Se ele não cumprir os prazos, não cumprir os prazos fixados pelo juiz, o juiz pode destituí-lo. B. O administrador judicial, pessoa física, pode ser formado em engenharia, pedagogia, só tem que ser idôneo, capaz e idôneo. Então, letra B está certa. Letra C será escolhido pela Assembleia Geral de Credores, está errado, que é pelo juiz que escolhe ele. E sua remuneração será fixada pelo Comitê de Credores, também errado, que é o juiz que fixa a remuneração dele. Errado. É isso, ambos os casos ali. Letra correta, letra B. Vou ajeitar aqui que está falhando. Hoje foi o dia, hein? Que segunda-feira. Falhando tudo. Vocês estão me ouvindo aí? E sim. Tá, joia. Vamos lá. Ouvindo, tranquilo. Sim. Tranquilo? Que bom. Sexta questão, questão de juiz. Em relação à recuperação judicial ou falência. Vamos lá. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos devedores, dos credores particulares do sócio solidário. Só esse é um dos artigos mais importantes, ó, e mais cobrados da Lei 11.101. Estamos falando de qual artigo aí, Carol? 6º. Ah, menina. Artigo 6º. Esse é um dos mais cobrados, tá, pessoal? Vocês vão lembrar desse artigo porque ele fala daquela suspensãozinha que dá de 180 dias, né? Aquela suspensãozinha básica de 180 dias. Então, o que ele traz para nós aqui? Exatamente isso, o artigo 6º, ó. A decretação da falência ou do deferimento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição de todas as ações e execuções em face ao devedor, inclusive aquelas que os credores particulares do sócio solidário. Parágrafo 1º, terá prosseguimento do juiz ao qual estivesse processando a ação que demandar quantia líquida, ou seja, enquanto não for liquidada em sentença, em cálculos, né, de sentença, enquanto a sentença não for liquidada, ele vai tocando até a sentença ficar líquida. Então, pessoal, nessa parágrafo 4º desse artigo, olha que coisa interessante. A recuperação judicial, na recuperação judicial, que é o que a gente está estudando nesse semestre, nesse bimestre, a suspensão de que trata o caput desse artigo, em hipótese nenhuma, excederá o prazo improrrogável de 180 dias. Ou seja, aquele prazo que o cara tem para elaborar o plano de recuperação, aprovar o plano de recuperação, o administrador judicial consolidar o quadro geral de credores, e aí, ao final de 150 dias, já sabe se a recuperação judicial vai ser aprovada, deferida a recuperação judicial durante 2 anos, ele vai permanecer nessa condição, tendo que cumprir o plano, todas as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial e mantendo em dia os pagamentos dos seus credores. Não é? Também não é aquele rigor, não. Para atrasar uma duplicatinha 1 dia, 2 dias, já descumpriu. Também não é assim, né, pessoal? Tudo a gente sabe que no direito tem que ter bom senso, né, razoabilidade. Vamos lá. Então, a letra A está certinha, conforme o artigo 6º, né? Letra B, por que está errado? Ó? Em seu curso, não serão exigidos do devedor as obrigações a título oneroso, nem custas judiciais. Essa palavra oneroso não está legal, não, né? A título gratuito, fala lá o artigo 5º que a Carol leu para a gente. Então, não será as obrigações de título gratuito. Oneroso tem que cobrar, pô. Letra C. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, desde que vencidos. Não, vencidos e a vencer. O que vai vencer também faz parte, vencendo. Faz parte da recuperação judicial, porque você pode pactar um prazo maior para pagamento. Ele não está vencido ainda, mas vai precisar dilatar o prazo de pagamento. Ó, também faz parte. O vencido e os vencendos também fazem parte da recuperação judicial. Sim. Letra D.
O juízo da falência é competente para conhecer toda e qualquer ação sobre bens, interesses e negócios do falido, inclusive as trabalhistas e fiscais. Aí não. As trabalhistas e fiscais são no juízo competente. Tá joia? Só que eles podem encaminhar para o juízo da recuperação judicial para fazer uma reserva de valor em função daquele crédito, entendeu? Tem que consolidar o quadro geral de credores, então ele já pede para fazer uma reserva para aquele demandado lá, um valor referente ao crédito trabalhista, enquanto ele não tiver líquido. Depois, se tiver líquido, sim. Mas as ações correm no juízo o juiz civil não pode reconhecer seu juízo competente para processamento de questão trabalhista. Então, a letra D também não dá certo, é só a letra A aqui na sexta questão. Sétima questão, também o AB. O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição de todas as ações de execuções face ao devedor, inclusive aqueles credores do sócio solidário, ainda que ilíquida. Aí não, as ilíquidas continuam com juízo de competência até se tornar líquida. Tá joia? Então está errada essa parte final aí. A gente fala de líquida, quantia. Letra B. As execuções fiscais são suspensas pelo deferimento da prestação da recuperação judicial pelo prazo de 180 dias. Não estão sujeitas nem as trabalhistas, nem as tributárias. Está falhando. Alguém está perguntando alguma coisa, pessoal? Está falhando? Jornal Nacional. Ah, não, é o Jornal Nacional que está passando aí. Bom dia, bem-vinda sobre a permanência do juiz Henrique Bandeira do Ministério da Saúde. Sandra, desativa seu microfone. Pronto, desativei. Estava passando o Jornal Nacional, se ia mandar o Mandetta embora ou não ia, se Bolsonaro demitiu ou não. Então resolvemos o problema, o Mandetta fica. Vamos lá. Letra B. As execuções fiscais são suspensas. Não são suspensas, tá bom, pessoal? 180 dias não abrange a recuperação tributária. Letra C. O deferimento... Abriu de novo aqui. Pronto. O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição de todas as ações e execuções em face ao devedor, inclusive aquelas do devedor do credor particular e solidário, ou seja, o artigo 6º, né, Carol? Então, tá certinho aí a letra C. Tá joia? Belezinha. A letra D está errada porque aquele prazo de 180 dias é improrrogável. Tá? Ele está falando embaixo que pode prorrogar. Não pode. O prazo de 180 dias é improrrogável. Oitava questão, Caixa Econômica. O artigo 6º, tá? Dentro do artigo 6º também, é parágrafo 4º que fala do prazo de 180 dias. A lei de falências aplica-se a, obviamente, aqui já está tranquilo para vocês, né? Letra D, empresário e sociedade empresária, né? Sociedade mista, empresa pública, seguradora, financeira, cooperativa, está tudo fora. Então, a oitava questão, a letra D. Nona questão. De acordo com a Lei 11.101, que regula a recuperação judicial e falência do empresário e da sociedade empresária. Letra A. O plano de recuperação judicial será apresentado pelo devedor no prazo improrrogável de 60 dias, contado da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Artigo 53. Perfeito. Letra A, fechadinho. Tá joia? Letra B, empresa pública e sociedade mista não estão sujeitas, então está errado. Letra C, decretação da falência das concessionárias de serviço público não implica na extinção da concessão na forma da lei. Aqui, pessoal, artigo... Posso dar um chute? Ali por volta do 200. 202, 203, deixa eu tentar pegar aqui para vocês. Isso é interessante, né, de trabalhar. Não estudamos ainda, né, a concessionária. Eu chutei um pouquinho para cima, 195. 195.
A decretação da falência das concessionárias de serviço público implica na extinção da concessão na forma da lei. Pessoal, esse termo aí, concessionária de serviços públicos, dá para... Me citem aí algumas aí para a gente entender o que isso aqui aplicaria-se. Eco 101? Eco 101, sem dúvida, a concessionária, no caso aí dela, né, uma exploração de serviço público. Tem uma aí, ó, que se não fosse ela, a gente não estaria aqui nesse momento estudando, ó, EDP, a EDP do Ayrton aí, Júnior, né? Ou seja, se ela for decretada a falência dela, tchau o contrato de concessão pública, Joana d'Arc, né? Se for decretada a falência, o contrato de concessão pública vai embora. Artigo 195, né? A decretação da falência implica na extinção do contrato da concessão pública. Então, perde sim, tá joia? Legal esse artigo, né? A gente ia falar dele em falências, mas já vamos adiantando por aqui. Eu estava na nona, né? Letra D agora, né? Letra C, né? Falava que não implicava na extinção, então está errado, implica sim. Letra D. A recuperação judicial na falência são exigíveis do devedor as despesas que os credores fizerem para nela tornar parte, ressalvadas as custas judiciais decorrentes de litígio. Também está errado, não pode cobrar do devedor as despesas que o credor fizer para fazer parte da recuperação judicial da falência. Tá joia? Não é repassável. Qual foi o artigo da questão anterior que você acabou de falar agora? Que eu me perdi aqui um pouquinho no artigo. A nona questão é a letra A, né? Que é o artigo 53. Sim. A letra C, a gente leu o 195. Era isso que eu queria... Isso, que eu queria anotar. Obrigada. A nona questão deu letra A, com o artigo 53. As outras que eu fui lendo, aquele da concessionária de serviço público, é 195. Sim. Show de bola? Sim. Obrigada. Não, tranquilo, estamos aí. De acordo com a Lei 1101, que trata da recuperação, o prazo para pagamento dos créditos derivados da legislação de trabalho, observado o respectivo plano de recuperação, e aí, qual o prazo máximo que o devedor tem para pagar os créditos trabalhistas? Qual o prazo que, dentro da recuperação judicial, ele tem que, dentro do plano de recuperação judicial, ele tem que cumprir o pagamento com os credores trabalhistas? Um ano. Artigo 54. Um ano. Prazo não pode ser superior a um ano. Fera, nessa galera que estuda com o Carlão fica sinistra. Um ano. Então, deixa eu voltar aqui, nós já matamos, né, Cristiano? Letra A. 11ª questão. A Lei 1101 prevê a possibilidade do empresário negociar seus débitos mediante o Instituto da Recuperação Judicial, recuperação extrajudicial, acerca das semelhanças e diferenças entre ambos os institutos. Assinale a afirmativa correta. Marcar o que aí, pessoal? Letra D. Mandou na D? Eu fiquei eu acho que é a B. Letra D também? B de bola. B de bola? Vamos lá. Vamos na letra B de bola dar uma olhada. Diferente dos procedimentos que envolvem negociação de todos os créditos oponíveis do devedor, sendo a recuperação extrajudicial reservada apenas para microempresa em pequeno porte. Aí não é. Essa aqui é reservada ao empresário e sociedade empresária. A micro e pequeno porte é especial, aquela que só prevê o parcelamento em 36 parcelas com juros Selic. Essa é a recuperação especial da micro e da pequena empresa. A letra B é aberta a empresário e sociedade empresária. Então, essa aqui realmente não atende, não. A letra D do Cristiano, vamos lá. Eu também acho que é essa, hein, Cristiano? Vamos lá. Diferentemente do previsto para a recuperação extrajudicial, né, ele quer a diferença da judicial para extrajudicial. Diferente do previsto para a recuperação extrajudicial, o pedido de recuperação judicial poderá acarretar a suspensão das ações do devedor antes
que o plano de recuperação seja apresentado. Claro, assim que o juiz defere o processamento, está suspenso por 180 dias. Então, a recuperação extrajudicial não causa suspensão de nenhuma ação, porque é um acordo particular, devedor e credor que ficam sabendo. Os demais credores, trabalhistas, etc., eles não ficam sabendo do plano de recuperação extrajudicial. O plano de recuperação extrajudicial não abrange créditos trabalhistas, nem tributários, nem, entendeu, pessoal? Ele somente aqueles credores e devedores que estão ali na reunião ou negociando a recuperação judicial daquela empresa. Então, ele não abrange todos os créditos, nem suspende, e nem impede o devedor de pedir recuperação judicial depois, tá joia? Ele é apenas um instituto que trouxe a lei, no qual devedor e credores podem buscar uma solução extrajudicial, ou seja, um parcelamento, alguma outra medida para recuperar a empresa, sem que isso implique em uma decisão judicial. Só quando eles levam para a homologação do juízo é que ele vai atuar. Caso contrário, também não, se for aprovado por unanimidade, nem autorização, nem homologação do juiz é preciso. Então, a diferença é bem considerável. Deixa eu tentar entender, professor. Então, o pedido de recuperação judicial, ele pode acarretar a suspensão das ações? Não, o artigo 6º. O judicial, ele acarreta, entendeu? O judicial sempre vai acarretar. Assim que o juiz defere o processamento, o artigo 6º, parágrafo 4º, diz que fica suspenso por 180 dias. Esse prazo de suspensão é justamente o prazo para o credor consolidar o quadro de credores, o administrador judicial consolidar o quadro de credores, o devedor apresentar o plano de recuperação, caso tenha objeção, levar esse plano de recuperação para a Assembleia tem que ser convocada até 150 dias, ou seja, nesse período de 180 dias, é o período onde o devedor tem que tomar as ações, as medidas cabíveis para aprovação do plano. Sendo aprovado o plano, aí ele já entra em vigor. Então, é um período que suspende as execuções para aguardar a aprovação do plano de recuperação judicial, entendeu? Então, só existe na recuperação judicial. Na recuperação extrajudicial, não existe. Não existe. Tá joia? Não existe. Não existe. Só na recuperação judicial que existe. Vamos lá. Acho que era a última questão aqui dessa atividade, né? Eu passei uma outra também. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Opa, perdi a outra aqui. Esses meus olhinhos não estão legal. Mandei duas, não foi, pessoal? Eu só tô com essa, professor. Não tô com outra, não. Não sei os colegas aí se receberam mais alguma. Só mandei essa mesmo? Acho que só foi essa, Carlão. Tá. Eu cheguei a mandar para vocês uns editais que os juízes publicam na recuperação judicial. Não. Os modelinhos de editais. Não? Tá bom. Eu vou estar mandando então para vocês mais tarde esses editais para a gente poder estar pilotando aí uma forma. Pessoal, hoje eu não sei se vocês viram na rede social, talvez Juliana tenha encaminhado para vocês também, a faculdade prorrogou o prazo aí de suspensão de atividades presenciais até o dia 30 de abril, né? Então, assim, até em cumprimento ao decreto do governador do estado. Então, a gente vai ficar até o dia 30, que era o previsto também por nós inicialmente, né? Até o dia 30, trabalhando as aulas assim, né? Mais 2, 3 semanas aí fazendo esse tipo de atividade. E se até lá as coisas... a vida não vai voltar a ser igual era tão cedo, tá, pessoal? Mas se as coisas caminharem para caminhar de uma normalidade, provavelmente a gente volta a ter encontros presenciais. Aí acho que as avaliações devem caminhar para depois de maio aí, tá? As avaliações presenciais aí, parciais, oficiais, e 1 e 2 aí talvez até se junte, talvez, mas isso aí tem que esperar, essa decisão não é nossa, não. É uma decisão da instituição. Como eu trabalho na área de saúde, pelo que eu tenho ouvido e visto, não vai voltar, não. Porque agora talvez que vai chegar o auge. Aí a gente ainda não entrou na curva que costuma usar a linguagem dentro da saúde, da doença ainda, que é o auge.
Ainda vai começar nas próximas 2 semanas, então acredito que não volte, não. Assim, o Brasil, ele tomou algumas, pelo menos o Brasil todo não, né? Mas aqui, por exemplo, no estado do Espírito Santo, Sim. que é o nosso exemplo, o governo, alguns municípios, alguns prefeitos também tomaram decisão de trazer isolamento social antes de ter os primeiros casos, né? Então isso ajudou muito a prorrogar. Nós estávamos vivendo, na verdade, o ápice do contágio agora. Então, assim, é o que você falou, é do dia 6 ao dia 20, né? Espera um crescimento muito grande no número de contágios, e aí a curva chega no pico no final de abril de contágios, aí começa a ter as questões de vítimas, né? Estamos com 533, né? Tá fechando o último aí. Que são o ápice, né? Que é a curva que a gente usa dentro da saúde, que é agora que é o bambambam da história, vamos usar essa expressão. Se esses próximos 15 dias... A criança chora e a mãe não ouve. E a mãe não vê. E se não chegar a essa curva nos próximos 15 dias, aí naturalmente as coisas vão voltando ao normal, porque é agora que o bicho vai pegar. As medidas foram... A gente estava tentando o possível, né? Tentando o possível, por exemplo, essas medidas de manter os mais jovens em isolamento social, o possível para poder dilatar o máximo possível essa subida, né? Mas é uma situação que você tem razão, pode ser que talvez maio, assim, mas vamos trabalhar por par, não vamos sofrer por antecedência, não. Vamos mas a gente até 30 de abril, provavelmente, a gente não vai conseguir ter nenhum encontro presencial, então a faculdade já suspendeu as atividades presenciais. Então, eu vou ter que, provavelmente, bolar com vocês, nesse período aí, uma atividadezinha parcial, tá? Para vocês, mandar para vocês desembolarem algo em torno igual as atividades que a gente trabalhou hoje aqui, né, nessa linha. Vocês desenvolvem aí, manda para mim. Eu estava tentando segurar o máximo possível, aguardando, né, um encontro nosso presencial. Estou com saudade de vocês. E aqui, né, ficar à distância, a gente acaba se ouvindo, né, mas faz falta aquele contato visual, aquela brincadeira, aquela presença sempre marcante de você. Já está acabando, já vai ficando a saudade ainda dessa ausência agora, antecipada, foi pior ainda. Ficar um semestre inteiro com a aula online vai ser duro, né? Pô, ninguém merece isso. Tem que fazer um encontro presencial, né? Bacana, né? E quanto tempo depois? Poxa, eu tava pensando no camarão da formatura de vocês, mas se o negócio não melhorar até lá, hein? Eu acho que nem formatura vamos ter. Meu pai, não fale isso não, é muito triste. A OAB, né? A OAB já prorrogou os prazos aí de... A gente estudando, né, para fazer os exames agora, acaba prorrogando, né? Poxa vida. Mas o importante, sabe, no fundo, o importante de tudo é sair vivo da brincadeira. Depois, o resto, a gente vai correndo atrás, né? Isso, o resto a gente corre atrás. Não vamos perder ninguém. Não perdemos ninguém, cara. 6 meses para lá, 6 meses para cá, isso aí a gente leva para frente. Mas o importante é a gente não perder ninguém. Isso gente, aí. Então eu separei esse material para a gente trabalhar hoje, finalizar a parte de recuperação judicial, leitura, né, nossa aqui, fazer umas atividades. Tenho mais um pacotinho, eu mando para vocês então. Vocês me perdoem, Carol, vou mandar então amanhã. Mando também os editais, que aí eu trabalho na próxima aula a correção dessas atividades que eu vou mandar, e mando também os editais. E aí, na próxima aula, a gente combina direitinho como é que nós vamos fazer com relação à avaliação. Que aí eu posso bolar uma avaliaçãozinha, mando para vocês, né? E aí, no dia que a gente fizer a avaliação, talvez eu faça até aqui, nesse nosso encontro. Que aí seria... deixa eu me ajudar aqui com o calendário, aqui, só para eu poder não me perder. Que aí a gente tentaria trabalhar o máximo possível. A semana que vem é dia 13, não é isso? Na outra semana é dia 20, mas é feriado, né? 20, 21 é feriado, né? 20 é feriado. Dia 20 é... Pelo amor de Deus, feriado. Feriado. Amanhã é domingo de novo, depois de amanhã é domingo, vambora. Terça-feira, feriado, dia 10.
É até vergonha. Me disseram que tem um movimento aí para antecipar esses feriados, tudo que tem até o final do ano, botar tudo agora, para depois também, quando voltar, não ter mais feriado nenhum. Chega, ninguém tem mais feriado, ninguém aguenta. Aí, que a grande maioria está de quarentena. Eu que estou trabalhando igual a Cipolate das 7 às 7, feriado para mim é ótimo. O pessoal que pediu para emendar o feriado do carnaval até o Natal, tá vendo aí, né? Olha, eu vou te falar para vocês, eu estou trabalhando mais agora do que antes, cara. Que, pô, esse negócio de fechar boteco dá um trabalho desgraçado. Você fecha, eles voltam. Você fecha, você volta. Oi. Eu tô com esse problema também. Ai, meu pai do céu, nem me fala. Carlão, quando é que nós vamos tomar uma Heineken, Carlão? Bom, quando liberar, quando o homem liberar, meu amigo, segura também a demanda reprimida. Passa lá e avisa Passa onde é que é o até eu boteco, que hein? não bebo, vou beber. Deus me livre. Até eu que não bebo, vou beber. Só para comemorar, porque eu não aguento mais trabalhar de 7 às 7. Eu vou abraçar vocês tanto, vocês não fazem noção. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, dia 13, a gente encontra. Vamos fazer nesse dia 13 mesmo, de repente uma atividadezinha aqui no grupo. O que eu faço? Eu já aviso o Saulo, peço o Saulo para avisar todo mundo, para tentar conectar. E aí, com todo mundo conectado, a gente faz uma avaliaçãozinha aqui. Pode ser assim? Beleza. Pode Show. ser. Que aí dá tempo de eu corrigir, e aí eu lanço a parcial de vocês por aqui. E aí, no final do mês, dia 27, a gente faz, se Deus quiser, a nossa última aula online. Se o bicho pegar, a gente continua por aqui mesmo. É legal, professor. Aqui. Eu acho também, mas é presencial, pelo menos até o final do ano, uns 2, 3 encontros presenciais, seria muito bom, né? Seria melhor Final do Pensa ano, pelo não, lado final do positivo, não tem escada para subir, né? Mas, rapaz, isso está tão pequeno em relação do que é vontade. Rapaz, aí você vê que a gente reclama demais, né, Cristiano? Até as coisas ruins viram coisa boa. Pois é, pior que é, né? Cara, as pequenas coisas fazem muita falta, cara. Meu Deus do céu. Valorizar as pequenas coisas da vida, quando Não a gente é? não pode. Vamos sair todos nós mais fortalecidos disso, sabe? A gente tem visto um movimento tão bonito. Professor dando aula online, advogado tirando dúvida das pessoas, médico aconselhando, cozinheiro ensinando a cozinhar, os cantores dando live ao vivo. Eu sei que quinta-feira eu vou ficar ruim, que vai ser Bruno e Marrone. Aí eu não vou aguentar, não. Aí eu vou reforçar o estoque. Olha, ó, aí eu não aguento. Então, assim, a gente tem visto um movimento tão bacana, né, do pessoal agindo nesse sentido. A gente tem visto, assim, muita coisa mesmo. O pessoal ensinando a fazer máscara, ensinando a se cuidar, dando informação, todo mundo colaborando. É uma coisa bacana. Talvez a gente saia desse movimento um pouquinho mais fortalecido do que antes, assim, espero, né? Tá bom? Valeu, então, pessoal. Muito obrigado aí por esse encontro. Aí vamos marcar, então, terça-feira que vem. Quem está aqui já firma comigo. Quem não está, a gente vai dar um aviso para estar junto na sexta-feira que vem. A gente vai corrigir aquela atividadezinha. Eu faço uma parcialzinha aqui, faço uma avaliação. Aquela situação. Dona Edna, me responde isso aqui. Aí você pá de pronto, responde. Aí é bom que eu sei. Aí você fala assim, Cristiano, me ajuda. Carol, pelo amor de Deus, fala um artigo para mim. Vai depender, assim. Porque tipo assim, eu vou chegar igual eu cheguei hoje. Eu cheguei pegando a aula. Não tem problema, não. A gente vai fazer a correção primeiro, depois a gente faz a atividadezinha. Tá, que os professores, alguns estão me falando, até o coordenador, falou, não, caso é bom lançar as parciais, que a gente já faz online mesmo com os alunos, faz uma dinâmica diferente, e aí você consegue fazer a avaliação deles. Eu falei, não tem problema não, para a aula que vem ou na outra, no máximo. Como é feriado dia 20, vamos fazer dia 13 mesmo, que aí a gente já resolve essa avaliação parcial, fica só aguardando depois a oficial. Sim. Beleza, fechou então. Show. Dia 13, segunda-feira. 13, segunda-feira. Marca aí no calendário, na agenda aí, para não fugir, não, para a gente fazer essa atividade junto aí. Live com o Carlão. Se por acaso acontecer algum imprevisto, é porque a internet do bebedouro está horrível, mas a gente está indo. Devagarinho a gente consegue. Valeu então, companheiros. Obrigado, hein? Fique com Deus e cuida. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.
Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.